Olá, meu nome é Camila Gosenheimer Higg, faço parte da equipe BM Academy, promovendo conteúdo de qualidade e confiança sobre medicina baseada em evidências. E hoje vamos apresentar o Dr. Denis Martinez, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também pesquisador CNPq. Olá, Dr. Denis, podemos iniciar? Sim, claro. E gostaríamos então que o senhor discorresse sobre o tema sono, baseado na medicina, então, baseada em evidências. Bom, o sono é um bom exemplo de como a falta de evidências nos criaram um problema, porque quando o sono começou a se estabelecer como uma especialidade médica, o nível de evidência era muito baixo. Nós tínhamos, assim, basicamente opiniões de especialistas, porque era gente que tinha alguma experiência com sono, que já estava começando, e pouquíssima pesquisa que pudesse ser chamada assim de ciência, menos ainda ensaios clínicos randomizados, e nem pensar em meta-análises sobre a medicina, sobre qualquer aspecto do sono ligado a essa parte. E o sono ainda tinha todo uma lenda, vamos dizer, cercando, que vem das culturas desde a Grécia, de deuses, de espíritos, de anjos da guarda, uma série de situações místicas cercando o sono que nos levam assim a um preconceito contra ele dentro da medicina, como sendo uma coisa não legítima do médico se preocupar com sono, porque não tem nada ali, é uma coisa vazia. Com o tempo, nós fomos preenchendo esse espaço, e eu me orgulho de, pelo menos com 50 a 100 artigos aí, ter ajudado a preencher esse vazio de evidência. Com o tempo, então, nós fomos construindo uma especialidade dentro já de uma estrutura. Uma das coisas mais interessantes na medicina do sono é que desde o comecinho lá, em 79, já surgiu a primeira classificação internacional dos distúrbios do sono. O pessoal se reuniu para dizer o que eram os distúrbios do sono, para delimitar o território do sono. Esse território se interrelaciona muito bem com a psiquiatria, que também nos seus DSMs sempre trouxe os distúrbios do sono ali dentro, muito bem com a neurologia, que também sempre se preocupou em estudar o sono, mas onde o sono sempre teve um papel muito pequeno, muito pouco importante, sendo assim considerado um sintoma estranho, assim, por que umas pessoas tinham insônia, por que umas tinham sonolência. A primeira evidência, então, de que havia um distúrbio do sono foi quando começaram a registrar o eletroencefalo durante a noite inteira, e isso é muito recente. E aí puderam ver que algumas pessoas se acordavam muitas vezes durante a noite, e casualmente as pessoas durante o dia também estavam sonolentas. Então se notou, opa, pode haver uma pessoa que me diz que dorme muito bem, ela pode estar tendo um distúrbio do sono, um sono interrompido, um sono com pausas, com alguma coisa acontecendo errado. E esse fato bem recente, que é de 1965, foi aos poucos levando a estudos que nos trouxeram até hoje um sistema de saúde onde a pessoa consegue se queixar de um problema de sono e receber atendimento para isso, o que antes era considerado assim um problema psicológico. Uma das coisas que eu me lembro sempre e que não me agrada nem um pouco de me lembrar era a ideia de que quando a pessoa tinha sonolência, isso queria dizer fuga.
que ela estava então negando mecanismos de defesa. A realidade, que era um mecanismo de defesa, então a pessoa dormia. Em verdade, quando hoje a gente trata um paciente com apneia, coloca o CPAP, que é uma máscara que empurra o ar e ele respira bem toda noite, a partir daí a fuga dele desaparece. Ele dorme uma noite bem dormida, no dia seguinte ele passa o dia inteiro acordado. Então, onde é que foram os conflitos inconscientes que ele tinha e que o faziam fugir do inconsciente para... Isso era o que se ensinava. O CPAP, que é o aparelho que trata, né, do sono, ele foi descrito pela primeira vez na literatura em 1981 e lá por 1990 já tinha fábricas de CPAP, já havia milhares de pessoas usando o CPAP, mas em 2000 e pouco o governo da Inglaterra disse que não ia mais fornecer o sistema de saúde, não iam mais fornecer CPAP porque não tinha evidência. Então esse é um exemplo de como um aparelho que funciona tão maravilhosamente bem para uma pessoa, para um indivíduo, o indivíduo coloca aquilo, dorme e se acorda totalmente sem sonolência, não tinha sido submetido a nenhum ensaio clínico, a nenhum tipo de tratamento, porque se dava por óbvio. E quando se faz um trial do CPAP, aí que se vê que a coisa não é tão maravilhosa. Por quê? Porque um dos problemas é que os pacientes não usam o aparelho. A gente receita, o paciente compra e guarda lá no guarda-roupa e nunca usa. Então, os desfechos que se obtêm com o uso do CPAP são empobrecidos, apesar dessa alta eficácia que ele tem, a eficiência se perde quando chega no lado do paciente que não gosta de dormir toda noite com uma máscara. Não são todos que não gostam, metade mais ou menos dos pacientes são totalmente apaixonados pelo CPAP, não dormem nem um cochilinho se não botarem o CPAP, se falta luz eles não dormem até voltar a luz, porque eles querem sempre dormir com a segurança de que vão respirar. Mas esses pacientes não representam muito mais que a metade dos casos. Os pacientes que não usam têm os desfechos talvez até piorados, piores do que o paciente que usa o CPAP, dependendo dos estudos. Um dos estudos sobre hipertensão, pelo menos, mostrou que o grupo que usava menos de 4 horas por noite o CPAP teve maior incidência de hipertensão do que o grupo que usava, enquanto que o grupo que usava mais de 4 horas teve redução da incidência de hipertensão. Então nós temos esse paradoxo de ter um tratamento 100% eficaz, mas que quando posto em uso baixa. Isso é a mesma coisa que os cirurgiões também falam, né? Os cirurgiões têm cirurgias perfeitas, maravilhosas, e daí quando o paciente não fica bom, sempre tem uma explicação, é que o paciente não quis se operar, mas então inventa uma cirurgia que não precisa fazer, porque quando conta para o paciente o que vai ser feito, ele desiste. Então, assim, inventa uma cirurgiazinha minimamente invasiva, nós vamos botar uma agulhinha só, e aí com aquela agulhinha nós vamos sugar. Não, os caras vêm com uma coisa, tem que abrir o peito, tem que parar o coração, tem que usar a circulação extracorpórea. Aí os pacientes são fracos e não fazem. Então o CPAP fica quase que próximo das cirurgias, assim, quando a gente propõe para um paciente
usar o CPAP, alguns reagem como se fossem fossem ser amputados, digamos assim. E apesar do método científico ter sido aplicado na área do sono e muitas tecnologias apoiarem o diagnóstico dos transtornos do sono, o que o senhor considera ainda, qual é o ponto que o senhor considera ainda influenciar o desconhecimento em relação ao sono entre as áreas médicas, na saúde em geral, na população em geral, ou o senhor não acha que isso esteja acontecendo, que já é um assunto bem elucidado e conhecido pela população geral e profissionais? Não, eu concordo que ainda há muito pouca evidência sólida de que vale a pena investir em cuidar do sono. As pessoas que estão preocupadas com a sua qualidade de vida, elas se interessam por dormir bem, por acordar bem no dia seguinte, mas o sistema de saúde ele ainda está mais envolvido com a sobrevivência. Quer dizer, hoje nós queremos assim não deixar as pessoas morrerem. A qualidade de vida ainda fica no segundo plano. E a evidência de que tratar a apneia elimina ou reduz a hipertensão ainda é duvidosa. Nós temos nossos estudos aí sobre o uso de CPAP na hipertensão, que foi o nosso grupo que fez lá no Clínicas, um dos ensaios, dos poucos ensaios que existem na literatura, mas se acredita que sim, que tratar, pelo menos no nível individual, tratar o sono vai dar um retorno, mas não é uma coisa que nós podemos vender, vamos dizer assim, como uma panaceia, como algo que vai resolver todos os problemas. A apneia do sono tem sido implicada em aumento de câncer, tem sido implicada em aumento de AVC, aumento de hipertensão, de infarto, várias coisas, mas ainda são dados epidemiológicos, dados de baixo nível, que ainda vai demorar bastante até termos ensaios randomizados, até termos meta-análises de ensaios randomizados. Então vai ser uma... E uma curiosidade, os pacientes até procurarem a clínica, até identificarem uma necessidade de avaliar melhor o seu sono, esses pacientes eles têm uma longa trajetória entre especialidades médicas, como é que eles têm experienciado isso? Isso é uma ótima pergunta, porque todo ser humano e todo médico e todo mundo sempre vê as coisas pela sua ótica. Então, dependendo aonde o paciente vai primeiro, qual o primeiro médico que ele procura, ele vai receber um encaminhamento diferente. Eu vejo que quem melhor hoje, qual é o especialista que hoje em dia melhor entende que o sono é um problema na vida das pessoas, surpreendentemente, são os otorrinolaringologistas, porque eles recebem a pessoa se queixando de ronco e o paciente vai lá querendo uma solução. Então isso liga o otorrino ao sono do paciente, porque ele está trazendo uma queixa que só acontece quando ele está no sono. E o otorrino está ali vendo a pessoa acordada, então ele não consegue ver a pessoa dormindo, mas ele sabe que ronco existe, então ele tem que solucionar uma coisa que está acontecendo de noite. Então isso é o que realiza muito no sentido da palavra inglesa realize, né, que torna muito real para o otorrinolaringologista o sono. Em segundo lugar, vem os psiquiatras, que têm que lidar também com vários problemas de sono, e é interessante porque
o mesmo, provavelmente, muitos pesquisadores acreditam que haja uma diátese comum que leva tanto à depressão quanto à insônia, ou seja, a deficiência de neurotransmissores que leva uma pessoa a ficar com depressão e talvez os processos inflamatórios mais modernamente que levam as pessoas a terem depressão, e não é só deficiência de neurotransmissores, são excesso de recaptação ou falta de clearance do neurotransmissor. Então tem várias anormalidades químicas, neuroquímicas, que podem levar à depressão e que coincidentemente também seriam as mesmas que levariam à insônia. Então os psiquiatras ouvem muito essa queixa de insônia, que traz para a sua realidade uma coisa que não está ali presente, que é a noite do paciente. Uma outra especialidade que também agora se torna quase que obrigada a mexer com o sono é a cardiologia, devido à hipertensão. Com o uso de aparelhos que medem pressão por 24 horas, se vê que um paciente que o dia tem uma pressão totalmente normal durante o dia, se torna um hipertenso durante a noite. E aí qual seria a explicação? Temos que investigar como é que esse paciente está dormindo, temos que ver o que está acontecendo ali de noite. Então, o problema do sono aparece para o cardiologista quando ele olha a monitorização ambulatorial da pressão arterial, e olhando ali ele vê, mas esse camarada não tem pressão alta, mas de noite ele tem pressão alta. Isso traz à mente do cardiologista que deve estar acontecendo alguma coisa estranha com o sono dessa pessoa e que ele teria que dar uma olhada lá. Quais são as evidências que se tem atualmente sobre a quantidade de sono? Quantidade de sono que seja ideal para manter a saúde, a qualidade de vida e o bom funcionamento do organismo. Isso é uma coisa bem engraçada, porque assim, eu leio até em revistas e coisas assim, dizem assim, nós precisamos regulamentar as horas de sono. Eu digo assim, que mania que as pessoas têm de regulamentar as coisas. Então, assim, essa pergunta, todo mundo quer saber quantas horas tem que dormir, porque eles querem botar uma lei obrigando as pessoas a dormirem e tal. E isso está muito longe de ser um assunto pacificado. Nós temos uma evidência epidemiológica de baixo nível, assim, de que pessoas que dormem em torno de 7 horas, entre 6h30 e 7h30, essas apresentarão nos próximos anos uma taxa de mortalidade menor. E aí as pessoas então já inferem, então isso quer dizer que dormir demais ou dormir de menos mata. Não, simplesmente é um risco aumentado de morrer. Bom, mas então é a falta de sono ou o excesso de sono que matou essas pessoas? Não, é uma associação. Uma pessoa que tem uma doença que vai matá-la nos próximos anos, provavelmente já está apresentando algum tipo de alteração de sono, ou para mais ou para menos. Então o sono seria um arauto de que algo vem, o sono se alterar é um indicador de que a saúde não está tão boa, de que algo possa estar acontecendo na saúde dessa pessoa, mas não se sabe, não se tem ensaios clínicos e muito menos meta-análises
mostrando que dormir X horas seja bom ou mal. E o que o senhor tem a nos informar também sobre as diferentes formas de se dormir? Por exemplo, os neonatos recém-nascidos, eles têm um sono mais em ciclos, e ao longo da vida isso vai se modificando até chegarem à fase com mais idade, após a fase idosa, e esse sono acaba diminuindo. O que o senhor teria a falar sobre isso, sobre as diferentes formas do sono? Existe uma ideal? Existe uma influência da sociedade, da cultura, dos compromissos sobre o sono? Ou existe um sono padrão biológico? Esse assunto também é muito importante e a gente lê toda hora aí na mídia, né? Umas afirmações do tipo assim, que o século XXI, com a internet, com a luz elétrica, com tudo isso, está estragando o sono, está ameaçando as pessoas por causa disso. E é algo totalmente sem fundamento nenhum, assim, não tem nenhuma evidência de que as doenças estão aumentando por causa disso, porque daí eles dizem assim, depressão está aumentando porque as pessoas estão na internet. Não, é que quem está na internet é porque tem insônia. Então essa pessoa, em vez de ficar lá deitada na cama pensando coisa ruim, vai para a internet. Então talvez seja até terapêutico. Eu só estou dizendo talvez, eu não estou propondo nem afirmando. Eu estou dizendo que assim como dizem que a pessoa tem doenças por causa da internet, eu estou dizendo que talvez a internet seja o tratamento que essa pessoa escolheu para o seu problema. Essa pessoa primeiro tinha um problema, depois veio a internet. Uma dica para os nossos estudantes ou todas as pessoas que têm necessidade de se dedicar constantemente de uma forma mais disciplinada aos seus estudos, leituras, enfim. O senhor tem alguma dica em relação ao tempo de sono e ao estudo? Existem evidências de que estudar durante um determinado tempo e dormir ajuda na consolidação daquele conteúdo recém-aprendido? Essa é uma ótima pergunta. Também o nível de evidência é muito baixo, é quase que uma coisa assim baseada em experiência, e baseado em algum conhecimento dos ciclos. O nosso organismo tem ciclos de 1h30 de maior sonolência e menor sonolência. E de noite, pelo nosso padrão de sono, esses horários de pico de dormir, assim que as pessoas escolhem para ir dormir, às 10 da noite, às 11h30 da noite, à 1 da manhã, às 2h30 da manhã e às 4 da manhã. Esses são horários em que a sonolência aumenta cada vez. Quando se quer aprender mais, o melhor horário é das 8 às 10 da noite, onde a atenção está máxima, é um horário que praticamente não se tem sonolência. Às 10 horas vai vir o primeiro momento de sonolência. Nesse momento eu aconselharia então tomar um cafezinho para quem quer ficar a noite inteira acordada e fechar os olhos por 10 minutos. Tem que botar assim o celular para despertar, porque se passar dos 10 minutos pode entrar em sono profundo e aí não acorda mais. Então tem que ser um cochilo de 10 minutos. Quem conseguir 15 minutos, e algumas pessoas ficariam 20 minutos sem entrar em sono profundo, mas essa hora da noite, em geral, é muito rápido que a gente entra em sono profundo. Dá esse cochilinho de 10 minutos, que dá uma limpada na adenosina que está acumulada em volta dos neurônios, para o café poder fazer efeito. Porque se uma pessoa está muito sonolenta e toma café, a cafeína que iria bloquear os receptores
da adenosina para tirar a sonolência, não encontra receptores livres. Então a pessoa tem que dar um cochilo para abrir receptores para a cafeína poder agir. Porque vai ter pessoas que vão dizer isso, né? Ah, eu tomo café e não adianta, eu durmo do mesmo jeito. Sim, porque não tirou um cochilinho para limpar o cérebro. E assim vai de 1h30 em 1h30, às 10 da noite, às 11h30 da noite, à 1 da manhã, às 2h30 da manhã, e aí chega às 4 da manhã, tem que dormir, porque esse é um horário assim que a pessoa está com o cortisol baixo, com a adrenalina baixa, com todo o sistema, a temperatura baixíssima, então nada mais vai funcionar. Não adianta querer ficar estudando depois das 4 da manhã. Daí dorme das 4 às 7 e vai para a sua prova de manhã, conseguiu estudar muitas horas. Ótima dica, então, para aqueles que querem estudar e, com isso, ter também uma melhor curva de aprendizado. Um outro assunto também que é bastante comentado, e eu não sei se é a sua impressão também, em relação ao ronco. Ele parece um pouco banalizado, pacientes que roncam, os familiares consideram como algo normal, mas o ronco ele está implicado em alterações na saúde. O que ele acarreta? Ele é considerado um transtorno do sono? Sim. O ronco, ele sozinho não parece ter grandes problemas de saúde, trazer grandes problemas de saúde. O problema do ronco é quando ele avisa que a pessoa está tendo apneia do sono, ou seja, que ela não apenas está encostando a faringe e fazendo ela vibrar, mas que ela está fechando totalmente a passagem do ar, parando de respirar e sendo obrigado a voltar a respirar. Então, esse fato de que a pessoa precisa parar, se acordar para voltar a respirar é que causa depois a sonolência. Em relação às taxas de mortalidade relacionadas ao sono, o que o senhor tem a nos dizer sobre essas taxas? Pois é, esses dados epidemiológicos, eles são ainda muito precoces, não existe muita estatística baseada em polissonografia, por exemplo, que é o exame que registra o sono. A maior parte dos dados é baseada no relato das pessoas. Elas dizem, eu durmo X horas de sono, ou eu tenho tal ou qual distúrbio. Então ainda vai precisar um longo tempo para nós chegarmos a ter dados e podermos afirmar que certos distúrbios do sono causam problemas de aumento de mortalidade, tudo isso. Aparentemente o sono anda mais na periferia das doenças, ou seja, quando a pessoa tem uma doença mesmo, uma coronária entupida, essa pessoa vai começar a ter distúrbios do sono perifericamente, e não tanto o sono causando o problema da coronária. Sim. E em relação às doenças relacionadas ao sono, quais que o senhor citaria como mais prevalentes, né, mais comuns de se encontrar, e quais as consequências? Pois é, para nossa surpresa, quando eu fui estudar pela primeira vez em Toronto, na década de 80, sono, a gente achava que, imaginei que eu estava estudando uma doença rara. E agora as últimas estatísticas que saíram lá de São Paulo, do grupo do professor Tufik, mostraram que 32% das pessoas têm apneia do sono. E isso transformou a apneia do sono no distúrbio do sono mais comum, que antes era uma raridade. Antes o comum a gente considerava que era a insônia.
E a insônia atinge mais ou menos 10% dos homens, 15% das mulheres. Então, era uma doença muito frequente. Um outro distúrbio muito frequente é a síndrome das pernas inquietas, que as pessoas têm um desconforto de noite quando deitam e precisam movimentar as pernas, e não precisa ser só dormindo, isso quando vão dormir, pode ser até assistindo televisão, elas têm que se levantar, caminhar, porque sentem uma inquietação nas pernas. Esse distúrbio afeta de 5 a 10% das pessoas. Então, esses seriam praticamente os três, né, a tríplice coroa dos distúrbios do sono. Mas existia na classificação anterior dos distúrbios do sono 94 distúrbios, que agora foram resumidos a 82 distúrbios do sono. Ou seja, levaria um bom tempo para discorrer sobre todos os transtornos relacionais. Sem dúvida. E então, nós gostaríamos de saber, então, de forma bem objetiva, afinal de contas, precisamos ou não precisamos dormir? É ótima pergunta também, porque olha só, eu acho que o sonho de todo médico é acabar com a doença que ele trata. O oncologista quer achar a cura do câncer e eu quero acabar com o sono. Eu acho que nós precisamos dormir ainda, até termos uma solução. E não deve ser muito difícil. Parecia que o sono, a única função era repor ATP nos neurônios, repor glicogênio, que é uma das coisas que acontece durante o sono. Poderia se dormir 20 minutos, já repõe o glicogênio. Mas para repor ATP leva muitas horas, no mínimo assim, em ratos 3, 4 horas, no homem se espera que seja de 6 a 8 horas para repor o ATP. Então, essa reposição da energia do cérebro na forma do ATP, essa reposição, ela seria relativamente, não muito fácil, mas seria relativamente fácil de se acelerar e conseguir reações mais eficientes que diminuíssem o tempo de sono. O problema é que apareceu mais uma função do sono, que é a de limpar o cérebro. Se descobriu que, assim como na periferia, no corpo, nós temos o sistema linfático, que recolhe a linfa, que é as proteínas que extravasaram dos vasos. No cérebro também tem um sistema que foi chamado de linfático, que foi descoberto agora em 2013, e que, no qual o líquor penetra entre os neurônios e vai retirando proteínas que sobraram ali, e que indica que talvez o sono tenha um papel nessas doenças de acúmulo de proteínas no cérebro, como o Parkinson e o Alzheimer. Isso aí já tornou mais difícil acabar com o sono, porque essa limpeza exige, para ela começar, exige que o animal, isso só foi mostrado em animais, já esteja dormindo há uns 10, 20 minutos e depois ela se prolonga por algum tempo. Então, cada vez que a gente pensa que resolveu o problema, ou que seria factível resolver o problema de não dormir, zero o sono, não fica difícil. Mas eu acho que nós estamos próximos, pelo menos, próximos que eu digo é 50 anos, por aí, de chegar a uma solução onde a gente conseguisse dormir 1, 2 horas e com isso restabelecer o funcionamento normal do sistema nervoso.
Tendo em conta que no momento não podemos ainda eliminar o sono, o senhor ficaria satisfeito eliminando os transtornos do sono e promovendo um sono de qualidade? Pois, por incrível que pareça, isso já é possível. Praticamente todos os distúrbios do sono têm algum tipo de tratamento, alguma solução, mesmo que não seja curativo, como no caso da apneia, que se a pessoa tiver que usar um CPAP, vai ter que dormir com o aparelho para o resto da vida, mas nós já podemos propiciar um sono de qualidade para as pessoas. Claro que ainda os tratamentos não são os ideais. O ideal vai ser vai ser quando nós tivermos uma vacina para a apneia. A pessoa vai lá quando criança, toma uma injeção e garante que ela nunca mais vai ter apneia. Sim. Mas eu acho que diminuir essa necessidade de horas de sono seja mais fácil do que conseguir eliminar. E as pessoas que têm insônia são até umas pessoas de sorte, porque além de que elas são menos ameaçadas de morrer, quem tem insônia tem um risco 10% menor de morrer, elas têm mais tempo para aproveitar a vida. O erro que essas pessoas fazem, e talvez induzidas por essa notícia de que tem que dormir 8 horas e ela só dorme 5, no momento que tu diz isso para uma pessoa, tu transformaste ela num doente. Se disser para ela assim, não, o senhor tem que dormir 5 horas, então o senhor vai se deitar 1 da manhã e vai se levantar às 6 da manhã. Pronto. Não fique tentando dormir, se torturando e ficando doente. Durma o pouquinho que o senhor acha que o seu corpo precisa e pronto. Isso já curaria muitas pessoas que andam por aí tomando. Um dos remédios mais consumidos são os remédios para dormir, porque as pessoas acreditam que é bom dormir, enquanto que é bom dormir o quanto for necessário para se recuperar. Se está recuperado no outro dia, não tem por que dormir. Em relação às revoluções que tivemos na humanidade, principalmente aquelas que contribuíram para a estruturação das civilizações, começando pelos aquedutos, o que o senhor teria a nos dizer, além dessa revolução? Podemos dizer que o sono também seria uma revolução? Em verdade, a nossa primeira revolução foi a agricultura. Nós éramos dominados pelo estômago, pela fome, pela necessidade de comer, e os homens viviam nômades, errantes pela terra, atrás de comida, atrás da próxima refeição. A partir do momento que a agricultura se mostrou possível e permitiu que a pessoa ficasse no mesmo lugar, começou a civilização como nós a conhecemos, começaram a se formar cidades. Esses agrupamentos de pessoas permitem, em vez de uma pequena tribo de 30 pessoas que não tem muito o que trocar entre si, permitiu que então começasse a se gerar riqueza, a se gerar cultura, a troca de ideias, mas surgiu outro problema, é que cada vez que a cidade chegava num tamanho de 30 mil pessoas mais ou menos, vinha uma peste e morria todo mundo, porque não havia saneamento básico. E quem resolveu isso foram os romanos, que criaram os aquedutos e com isso permitiram que Roma chegasse a ter 1 milhão de pessoas. Então, uma cidade de 1 milhão de pessoas foi a maior civilização até há poucos anos, nunca igualada até agora a nossa era. Depois dessas duas grandes revoluções, agricultura e aqueduto, a próxima revolução foi a pílula anticoncepcional. Por quê? Porque rapidamente dobrou a força de trabalho. As mulheres que ficavam fora do mercado de trabalho para criar os filhos puderam controlar mais essa função, quer dizer, nós tínhamos controlado a entrada da comida, a saída da comida com o aqueduto, com o esgoto,
e agora estamos controlando mais um órgão que é o útero, que escravizava as mulheres e as obrigava a reproduzir durante toda a sua vida 12, 20, 30 gravidez. Finalmente, a próxima revolução que vai aumentar a nossa capacidade é acabar com o sono, resolver essa necessidade biológica através de alguma tecnologia que nós ainda não conhecemos, mas assim como era impensável há 100 anos atrás que fosse haver uma pílula anticoncepcional, é hoje impensável que vai haver uma pílula anti-sono que vai nos dar uma produtividade, um rendimento, uma riqueza que nós nunca imaginamos, porque a maior parte do tempo nós trabalhamos 8 horas por dia, mas perdemos horas indo para casa e voltando para casa. Só esse tempo de deslocamento que não vai precisar mais fazer e nós vamos poder trabalhar 20, 30 horas seguidas. Eu não estou propondo mais do que 40 horas semanais, mas isso é segunda e terça. Nós podemos trabalhar 2 dias e matar toda semana, e o resto do tempo é livre para escrever, para pintar, para criar, ou para trabalhar mais ainda, se a pessoa achar que esse é o objetivo da vida dela. Quando apareceu a pílula anticoncepcional, diziam que ninguém mais ia querer reproduzir, que a humanidade iria desaparecer, e nós aumentamos a população da Terra 3, 4 vezes. Então não tem sentido achar que porque nós não vamos mais dormir ou não vamos mais ser obrigados a dormir, o mundo vai se transformar num lugar pior. Ao contrário, eu acho que vai ser um lugar com mais liberdade na medida em que nós formos livres dessa escravidão do sono. Finalizamos aqui a nossa entrevista. Muito obrigada, Dr. Denis. E para quem quer continuar recebendo nossas atualizações da saúde baseada em evidências, curta o nosso canal que vai se manter atualizado sempre que postarmos um novo conteúdo.